Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, seja bem-vindo. Como é bom estar com você aqui em mais um Ante os Novos Tempos. O programa que traz o Espiritismo até você, seus princípios, sua aplicação e suas consequências na construção da Era do Espírito. Hoje no nosso programa nós vamos ter, no primeiro bloco, as perguntas dos nossos telespectadores e as respostas oferecidas pelo Espiritismo. Na sequência, teremos o nosso Orson Peter Carrara entrevistando Geraldo Campetti, que vai falar sobre o trabalho em equipe. Na poesia espírita, vamos destacar, através da mediunidade de Chico Xavier, o poeta Valado Rosas. O vídeo do Para Viver Melhor vai trabalhar hoje a questão da internet. E vamos encerrar o programa, lá no Entendendo com o Espiritismo, com o tema Meio Ambiente. Tudo isso, então, a partir de agora, para você em Ante os Novos Tempos. Perguntando e aprendendo. Em Perguntando e Aprendendo, traz as perguntas dos nossos telespectadores, ou seja, a sua pergunta. Você tem alguma dúvida? Você gostaria de saber qual é o pensamento espírita sobre este ou aquele tema? Veja aí na tela os nossos canais de comunicação e envie sua pergunta, fazendo a participação no nosso programa. Nós selecionamos 4 perguntas para esta edição. E nós vamos começar com a Paulette Moriz. Ela mora em Teresópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. A Paulette está aqui perguntando: uma pessoa que sofre há anos uma obsessão pode ser diagnosticada pela ciência como tendo esquizofrenia? Bem, Paulette, primeiramente vamos entender se um longo processo obsessivo pode levar a um transtorno mental do encarnado. Para isso, então, vamos mergulhar na bibliografia espírita, a começar com o livro A Loucura sob Novo Prisma, de Adolfo Bezerra de Menezes. Não do espírito Bezerra de Menezes, mas de Bezerra de Menezes encarnado, enquanto médico e espírita. O livro é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Já na sua época, ou seja, estamos aqui falando da segunda metade do século XIX, ele estudando a questão, que na época se chamava das loucuras, ele chegou à conclusão que, em muitos casos de transtornos mentais, a causa é espiritual, ou seja, é a obsessão. Então essa já foi uma conclusão do Dr. Bezerra de Menezes. Nós temos vários estudos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita
e diálogos com os espíritos que também chegam a essa mesma conclusão. O transtorno mental de hoje tem por causa o assédio espiritual obsessivo, continuado, perseverante, durante muito e muito tempo. Portanto, sim, a obsessão pode dar origem ao transtorno mental. Bem, aí você especificamente fala aqui do diagnóstico de esquizofrenia. Entendamos que a esquizofrenia é uma doença. Ela pode ter origem espiritual, por causa de uma obsessão, mas ela pode ter uma origem que remonta, por exemplo, a questões de encarnações passadas. Ela pode ter origem em traumas vividos pela pessoa nesta existência. Então nós não podemos dizer que toda pessoa diagnosticada com esquizofrenia esteja sofrendo uma obsessão. Em alguns casos, sim, talvez em número muito maior do que imaginamos, mas não podemos generalizar, que aí nós estaríamos cometendo um erro. Mas existem sim os casos em que a nossa medicina faz o diagnóstico de esquizofrenia, mas o tratamento deve ser o espiritual, proporcionado no centro espírita através do passe, da água magnetizada e da reunião de desobsessão, e junto com tudo isso também a realização do evangelho no lar. Isso não isenta, obviamente, a pessoa de receber determinada medicação e de ter o acompanhamento terapêutico recomendado pela ciência médica. Mas a solução estará justamente lá na causa, que é atingir o agente dessa perturbação mental, que é o espírito obsessor. Então, sim, a obsessão continuada, mais profunda, muito tempo, pode levar a determinados transtornos mentais, entre eles a esquizofrenia. Mas lembrando que cada caso é um caso e precisa ser bem estudado para um bom diagnóstico, e que não podemos então generalizar e dizer todo esquizofrênico é um obsediado. Não. Nós espíritas não podemos fazer essa afirmação, mas entendemos que nesses casos da esquizofrenia e outros transtornos mentais, sempre existe um componente espiritual, quer seja trazido pelo espírito de suas existências passadas, quer seja na atuação de um obsessor, um espírito que por algum motivo quer se vingar dessa pessoa que atualmente está encarnada. Mas cuidado, não vamos então generalizar, porque existem as causas físicas dos transtornos mentais, assim como existem as causas espirituais. Vamos agora passar a palavra a Vivian Prestes. Ela é lá de Rondonópolis, Mato Grosso. Um abraço a todos os espíritas lá de Rondonópolis. E ela pergunta: sempre existem espíritos novos? Deus está sempre criando? Vivian, dá para imaginar Deus, na sua glória, ocioso e descansando, porque tudo ele já criou? Não. Não, porque ele é a perfeição absoluta. É o Pai e Criador de tudo o que existe no universo, de toda e qualquer vida. Como ele pode estar descansando? Os nossos cientistas afirmam que o universo, pelo menos essa é uma das teorias vigentes, que o universo está em expansão, que existem universos paralelos. E aí nós vemos então o poder criativo divino. Deus está sempre criando, inclusive os espíritos. É isso mesmo. Todos nós somos criados simples e ignorantes, e chegamos então com o nosso próprio esforço
à perfeição. Mas Deus não está parado. Todo o universo é povoado, é habitado por espíritos antigos, por espíritos novos. Esse é o entendimento que o Espiritismo nos oferece, porque não podemos aqui supor que Deus, como está lá no livro do Gênesis, no Velho Testamento, que depois dele tudo criar, satisfeito com a sua obra, ele descansou lá no 7º dia. E estaria descansando até os dias de hoje. Mas isso é inconcebível, porque basta olhar para nós, que somos seres de ação, de trabalho, que estamos sempre querendo aprender, desenvolver, realizar alguma coisa. Por que Deus seria diferente? E olha que nós somos imperfeitos. Portanto, para o Espiritismo, Deus está sempre em ação, velando pela sua criação e sempre criando. E nós não temos nem ideia, a mínima ideia dessa criação, do tamanho do universo, porque, como dizem os benfeitores espirituais, nossos cálculos são quiméricos diante da realidade universal da obra divina. Muito bem, vamos agora passar a palavra para a Rosalice Feitosa, que mandou aqui a sua pergunta lá de Natal, no Rio Grande do Norte. E ela indaga: como se dá o retorno ao mundo espiritual de uma mãe grávida que desencarna junto com o filho? Eles continuarão juntos? Rosalice, esta é uma questão complexa, que não tem uma única resposta. Porque todos somos avaliados pela lei divina individualmente. Nosso passado é levado em conta, o planejamento reencarnatório, as circunstâncias que levaram à desencarnação, as necessidades da mãe, as necessidades do filho, o preparo maior ou menor espiritual, tanto da mãe quanto do filho. Portanto, não existe uma regra única. Nós temos vários caminhos possíveis para o reingresso desses dois espíritos no mundo espiritual. Uma possibilidade é que mãe e filho continuem juntos no mundo espiritual nesse retorno. Essa é, sim, uma possibilidade. Mas também existe a possibilidade da separação dos dois por N motivos. Então, à luz dos estudos espíritas, nós não podemos aqui bater o martelo, sacramentar uma única resposta. Nas obras do espírito André Luiz, assim como também nas obras do espírito Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz através do Chico Xavier, Filomeno de Miranda através do Divaldo Franco, nas obras da nossa querida Ivone Pereira, como é o caso, por exemplo, do livro Devassando o Invisível, nós encontramos diversos relatos a respeito da desencarnação e como vamos nos encontrar no mundo espiritual. E nesses relatos, nós vemos que nós temos milhares, talvez possamos falar em milhões de casos que se diferenciam entre si, porque a lei divina leva em conta as intenções, as motivações, as circunstâncias, as ligações afetivas existentes entre a mãe e o atual filho. Então, o que nós devemos fazer é orar por esses dois espíritos e rogar o amparo divino a eles, que desencarnaram juntos, seja no estado de gravidez, né, que é o caso que você coloca aqui, que é a mãe grávida, que desencarna, levando então esse espírito junto, porque não houve como salvar a gestação. Deus sabe das motivações,
e das necessidades desses dois espíritos. Oremos, portanto, por eles, para que se restabeleçam, se reequilibrem e possam encetar novamente juntos a sua caminhada evolutiva. É o que temos que fazer. Vamos agora à pergunta enviada pela Tatiana Moura, que é da cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Ela pergunta: quando uma pessoa afirma que não é médium, não está esquecendo os mecanismos da intuição de origem espiritual? Bem, compreendamos isso daqui através do estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. De fato, lá está muito claro que todos somos médiuns, no maior ou no menor grau. Por que todos somos médiuns? Porque todos nós recebemos a influência dos espíritos, dos desencarnados, seja através das intuições, ou, por exemplo, dos pressentimentos, ou de sentirmos a presença de um espírito. Portanto, somos médiuns. Agora, há uma grande diferença entre essa questão geral de sermos médiuns, porque estamos sempre aqui cercados pelos espíritos, e vez ou outra podemos então senti-los ou receber os seus pensamentos, do chamado médium, que efetivamente trabalha na reunião mediúnica do centro espírita e que tem desenvolvido as faculdades mediúnicas, por exemplo, da psicografia, da psicofonia, da vidência, da audiência, da cura, etc. Esse é o chamado médium ostensivo. Popularmente, rotineiramente, quando falamos que a pessoa é médium, nós estamos justamente nos referindo a essa pessoa que tem as faculdades mediúnicas já desenvolvidas, estabelecidas. Ele vê os espíritos, ouve os espíritos, recebe as mensagens dos espíritos. É o médium, que todo mundo, então, compreende. Agora, você talvez, né, todos nós, que não somos médiuns psicógrafos, nem psicofônicos, que não vemos, nem ouvimos os espíritos, não deixamos de ser médiuns, porque quando captamos intuições, quando temos pressentimentos, essa é uma modalidade mediúnica. Mas normalmente não somos chamados de médiuns, porque nós não recebemos as comunicações espirituais. Nós não vemos os espíritos. Eu, por exemplo, posso dar aqui meu depoimento pessoal. Nesse sentido, eu não sou médium, porque eu não tenho a faculdade mediúnica da psicografia, nem da psicofonia, nem da audiência, nem da vidência. Aliás, eu não tenho, ostensivamente, nenhuma faculdade mediúnica desenvolvida. Agora, recebo intuições, tenho pressentimentos, vez ou outra sinto uma vibração mais forte que me envolve? Sim, como qualquer outra pessoa. Então eu sou médium? Sim, não deixo de ser médium, mas eu não sou o médium ostensivo. Então, calma, minha querida Tatiana, calma. Quando a pessoa diz a você, eu não sou médium, ela está justamente querendo dizer que ela não é médium ostensivo, que ela não tem nenhuma faculdade mediúnica realmente desenvolvida, plena, que ela não trabalha na reunião mediúnica do centro espírita como médium. Mas é claro que todos nós temos aí as nossas intuições, nossos pressentimentos, que são de origem espiritual. Então, não deixamos de ser médiuns, numa classificação geral, mas não somos médiuns ostensivos. Muito bem, chegamos ao final do nosso Perguntando e Aprendendo. E aí, você já enviou sua pergunta? Se você não sabe como fazer, já está aí na tela nossos canais de comunicação.
Então, Telegram, WhatsApp, e-mail, YouTube estão à sua disposição. Não fique com dúvida. Envie sua pergunta e ela será, em algum dos nossos programas, respondida. Estamos combinados? Então faça sua participação no nosso Perguntando e Aprendendo. E dando continuidade ao Ante os Novos Tempos, agora vamos à nossa entrevista. Desta feita, Orson Peter Carrara, que é o nosso entrevistador, ele nos traz Geraldo Campetti, esse querido companheiro ligado à Federação Espírita Brasileira, e eles conversam sobre o trabalho em equipe, que é um tema realmente muito importante. Então, vou passar então agora a palavra a Orson Peter Carrara e Geraldo Campetti no Conversando sobre o Espiritismo. Vamos rodar o vídeo. Conversando sobre Espiritismo. Geraldo, desde que nós começamos a conversar aqui, eu poderia perguntar isso para você em off, mas eu vou perguntar aqui ao vivo porque eu acho que será útil para todos nós, principalmente para mim. Você, desde o começo da nossa conversa, você valorizou sempre o trabalho em equipe. Você sempre citou isso em todas as suas respostas, você sempre valorizou isso. Como é que você lida com os ritmos de pessoas, ritmos tão diferentes? Como é que você lida com essa diversidade de interpretações das pessoas, de situações? Como é que você administra isso? Porque trabalhar em equipe, ela tem todos os resultados que você destacou tão bem aí. E você mostrou com letras garrafais a importância do trabalho em equipe. Mas o trabalho em equipe exige você lidar e administrar os ritmos e as maneiras diferentes de cada um reagir. Qual o segredo disso? Olha, o segredo é o trabalho da perseverança no dia a dia, porque é desafiador, porque a gente conta com uma diversidade maravilhosa e essa diversidade deve convergir para a unidade. Então você conta num somatório, não numa divisão, numa colaboração que é cooperativa, não numa disputa que leva à competitividade. Porque não existe aquele que é o melhor, que é o chefe. Né? Muitos me chamam de chefe, inclusive, eu não gosto muito, mas a gente vai. É porque né, a gente está o quê? Aprendendo a trabalhar. Então, a gente aprende sempre com aquele que faz parte da equipe, porque ele é tão ou mais importante do que a gente. O que muda, Orson, são os papéis. Então, ora nós somos líderes, ora somos liderados. E essa flexibilidade, essa resiliência, essa capacidade de adaptação é muito importante. Agora, existem alguns requisitos, naturalmente. Primeiro, você gostar de gente, de lidar com as pessoas, de aprender a respeitar o outro na sua forma de ser, de tentar enxergar pelo olhar do outro, que é extremamente difícil, porque cada um é de um jeito e cada um tem o seu lado bom que a gente precisa aprender a valorizar. E o nosso grande exemplo é Jesus. Jesus era o líder por excelência, que usava de duas características fundamentais que eu procuro, assim, claro, guardadas as proporções, mas como ele é o nosso modelo, né, para a gente se inspirar, é o nosso guia para a gente seguir, Jesus sempre usava de uma serenidade na condução, mas ele nunca deixou de ser firme todas as vezes que foram necessárias. Então, aliar firmeza e serenidade é o grande desafio do líder, associando ainda a discrição e a ação. O líder, ele não tem que ficar aparecendo, ele não tem que ser uma estrela, ele não tem que ser aquele que está à frente de tudo e fica fazendo propaganda. O líder é como aquele discípulo anônimo, aquele servidor jovem do manto marrom que está lá no capítulo 5 do livro Ressurreição e Vida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, né, na escrita do russo Leon Tolstói, maravilhoso, né? Aquela Maravilhoso. característica de ser anônimo, de ser perseverante, de se preparar ao longo do tempo. Então, nós trabalhamos com várias equipes, de várias atividades, de várias especialidades, tudo voltadas à informação.
a informação, documentação, arquivo, biblioteca, museu, editoração, reformador, a parte comercial, inclusive. Eu estou Sim, sim. aprendendo a lidar com isso, que não era bem uma área minha, mas estou pegando gosto por isso no sentido do marketing, de trabalhar, inclusive, mas sempre para a promoção e divulgação da doutrina, da causa e depois da instituição. E nós só aparecemos, de fato, como instrumentos, quando necessário. Se for possível não aparecer, melhor ainda. Então, esse trabalho em equipe precisa ser valorizado. E é um desafio, Orson, constante. Quando a gente está lidando e considerando e respeitando o outro, a gente aprende. Eu vou dar um exemplo aqui que vai me deixar mais emocionado, e você também. Eu vi que você já se emocionou, porque você é meu irmão de coração. Ontem nós tivemos uma crítica contundente aí de uma divulgação, tal, 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 tal. E aí, uma pessoa da equipe, ela mandou uma mensagem para mim. Não fique triste com isso. Eu sei que isso lhe toca profundamente, porque não é verdadeiro. Ali é uma visão parcial do que está acontecendo. E às vezes as pessoas divulgam e outros que não estão sabendo vão propalando e fica aquela coisa. E eu falei para ela, a melhor resposta que a gente tem que dar, sempre como a FEB o faz, é pelo serviço, é pelo trabalho e às vezes pelo silêncio. Então não há uma resposta para dizer, olha, você fez isso, a gente está dando aqui o retorno, o troco nesse sentido. Não, a gente esclarece. Consola e esclarece, para edificar. Essa é a postura que tem que ter. E aí, no mesmo dia, né, a gente foi levantando informações, já estava pensando, aí vieram esses 50 milhões. Né? E o que dizer mais? Você está entendendo? Então, é o trabalho que fala por si. Não é porque seja o Campete que está ali, não. Nós estamos temporariamente ali trabalhando com várias equipes, temos essa oportunidade, ora somos líderes, nós somos liderados, estamos tocando o trabalho, não é? Mas isso é resultado de um trabalho de mais de 100 anos, Oscar. Imagina os pioneiros, o que eles enfrentaram sem os recursos que hoje nós temos. Então, nós temos um desafio de uma pandemia, como trabalhar? A gente chama a equipe, fala, a gente tem que pensar em soluções alternativas, tem que ter iniciativa, proatividade, tem que trabalhar com criatividade, porque agora é inovação. E a inovação é um jeito diferente de fazer uma coisa para chegar a resultado. E aí você tem que envolver conhecimentos específicos. Não adianta só estar com boa vontade, não, eu sou aqui, tudo. Eu não vou conseguir acompanhar. Por isso que você vê a maior parte, né, das casas, das instituições de livrarias no Brasil, independentemente de serem espíritas ou não, que não tem essa questão da loja virtual, do trabalho vinculado à internet, né, a disponibilização do comércio eletrônico que a gente chama, tem dificuldades, não é? E até a gente que tem, nós estamos com dificuldades, é natural, porque os desafios são enormes, mas trabalhar em equipe traz esse resultado muito satisfatório, porque são muitas cabeças, ou são várias cabeças, que nós não temos equipes grandes, nós temos várias equipes. E cada equipe é pequena e, às vezes, um integrante de uma equipe ele está em vários projetos, né? Isso faz parte. E a gente vai trabalhando. Às vezes você tem mais servidores ou colaboradores num trabalho, no outro você tem menos, e a gente vai tocando. Mas olha assim, é o gosto de fazer pelo prazer. A satisfação da gente aprender a cada dia e a gente buscar fazer o melhor e como Jesus nos ensinou, reconhecendo em cada um o potencial, a competência que ele tem e reconhecendo isso, fazer com que isso gere resultado para o bem da divulgação do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Esse é o intuito, querido irmão, Orson, do coração, amigos também que estão nos acompanhando, e que Jesus possa sempre, não é, nos abençoar aí nesses esforços que a gente está empreendendo, que ainda são pequenininhos, tem muita coisa pela frente. E a grande vantagem, Orson, é ter assim, o que é que eu vou aprender hoje? Todo dia a gente estará aberto para aprender alguma coisa, para a gente deixar algum resultado concreto naquele dia. Qual vai ser a minha contribuição de hoje num trabalho que não é meu pessoal, mas que é o resultado de um esforço coletivo? E a gente vai seguindo. No dizer de Ismael, né, o governador espiritual da Terra, não, do Brasil, Jesus está no leme da Terra, do nosso planeta, não esqueçamos disso. Ismael está no leme do Brasil, não esqueçamos disso. E os amigos espirituais estão atentos, acompanhando para que a gente possa corresponder e fazer o melhor possível, né? Porque tudo vai dar certo. Eu registrei, só para encerrar, Orson, essa questão que você falou da equipe e tudo, né? De como é esse desafio. Eu só vou colocar um ponto aqui, mexer um pouquinho, que eu quero trazer uma anotação.
Eu Sim. chamo assim dos 5 passos para a felicidade, 5 passos para a gentileza, 5 passos para a gente se sentir realizado. O primeiro deles, veja o lado bom do outro. Todo mundo tem um lado bom. Vamos enxergar o lado bom do outro. O segundo é buscar o entendimento. Então a gente não vai armado, já reservado para brigar, para discutir, para ter razão. Não, vamos para o entendimento, para a paz. Vamos tentar construir. Construir pontes, não vamos construir muros. Em pleno século XXI tem gente querendo construir muros, né? Que absurdo. Então vamos buscar o entendimento. Terceiro, seja transparente. Seja quem você é, do jeito que você é, seja sincero, honesto, fale o que você pensa, o que você sente, mas não esqueça a educação. Se a gente está lidando com o outro, só o fato da gente estar lidando com o outro, Emmanuel diz que a gente deve gratidão a esse nosso outro, né, companheiro, esse nosso próximo. Então, ser transparente é ser quem você é, porque não adianta querer ser fingido, né, ser hipócrita, mentiroso, que tudo isso tem perna curta. Né? É importante a gente ser autêntico, honesto, verdadeiro, quem nós somos, mas com educação. As pessoas gostam disso. Doe o melhor de si. Então, se lá no primeiro item a gente vê o lado bom do outro, nesse quarto a gente vai doar o melhor de nós. O que é isso? Ser perfeito, fazer o que tiver ao nosso alcance. Vai no limite das possibilidades, sem exagero. Né? Deus não vai pedir além do que a gente pode dar. Não vai colocar cargas pesadas em ombros fracos. E, finalmente, viva com alegria. Orson e amigos queridos do coração, viver com alegria, com entusiasmo, ter Deus dentro de nós, né? Entusiasmo in dentro, tus, Deus em grego, ismo, sistema de Deus dentro de mim. É importante viver com alegria, disposição de estar servindo, fazendo o melhor. Isso dá sentido à nossa vida. Então, se de fato a gente vê o melhor do outro, não é? A gente busca o entendimento, a gente busca ser transparente, doar o melhor de nós e viver com alegria, o que é que pode dar errado, Oscar? Verdade. Verdade. Muito oportuna essa fala de Geraldo Campetti sobre equipe, o que é e como realizar o trabalho em equipe. Lembrando, não vivemos sozinhos no mundo, muito menos no centro espírita, e que precisamos ser uma verdadeira equipe. Muito oportuna esta entrevista realizada por Orson Peter Carrara. E vamos agora, então, para o outro momento do nosso programa, porque está na hora de trazer os poetas do mais além, que voltaram através da mediunidade para continuar a nos brindar com seus poemas. É a hora da poesia espírita. Poesia Espírita. Como temos feito nos nossos programas, nós temos explorado o livro Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra publicada da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. A cada programa, nós estamos aqui destacando um poeta desencarnado que voltou através da sua mediunidade psicográfica para nos brindar com belíssimos poemas, agora com o olhar espiritual desses poetas. E hoje nós estamos um pouco entristecidos porque vamos encerrar o Parnaso de Além Túmulo. É o último poeta, mas calma! Para o próximo programa, nós vamos começar a explorar uma outra obra psicografada pelo Chico Xavier, também repleta de poetas do além. A partir da próxima edição, nós estaremos aqui trabalhando o livro Antologia dos Imortais. Mas isso é para o próximo programa, porque hoje nós vamos passar a palavra ao poeta Valado Rosas. Ele nasceu em Viana do Castelo, Portugal, em 1871. Veio para o Brasil com 14 anos e aqui viveu, poetou e desencarnou na cidade de Caratinga, no estado de Minas Gerais, em 19 de janeiro de 1930. Na verdade, Valado Rosas é um pseudônimo utilizado por Lázaro Fernandes Leite Doval, nosso querido poeta
português. Sempre foi muito modesto, talentoso, conheceu o espiritismo aqui nas terras brasileiras, trabalhou em Caratinga diretamente no centro espírita e utilizava então o pseudônimo Valado Rosas para publicar os seus poemas na imprensa brasileira. Ele veio então através de Chico Xavier e nos brindou com duas poesias. Vamos então à primeira, intitulada Aos Meus Irmãos. Sob as estrelas da minha crença, cansado e triste, cerrei meus olhos, dentro da noite que é para muitos um mar bravio, cheio de escolhos. Quando no mundo de exílio e sombra, habituei-me com as invernias e com os reveses da minha sorte, na luta intensa que encheu meus dias. É que o Evangelho do Cristo amado, o mensageiro da perfeição, nas horas tristes e amarguradas, esclarecia meu coração. Não sou, no entanto, quem vá mostrar as maravilhas que ele fornece, quando escutamos as vozes claras da consciência na luz da prece. E, então, eu pude adormecer na paz serena, doce e cristã, abrindo os olhos tranquilamente numa alvorada linda e louçã. Vós, que ficastes no mundo ingrato, de quem me lembro na luz do além, lede o roteiro dos evangelhos, e a paz na morte tereis também. Então, esse é o primeiro poema de Valado Rosas, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Parnaso de Além Túmulo. Vamos então ao segundo poema, que ele deu por título Na Paz do Além. Dentro da noite grandiosa e calma, deixo a minha alma falar aqui, aos companheiros de luta e crença, da graça imensa que recebi. Graça divina de haver sofrido, de ser vencido no mundo vão. Graça de haver sorvido tanto o amargo pranto da ingratidão. Na vida obscura e transitória, a nossa glória vive na dor. Dor de quem sofre sonhando e espera, com fé sincera no Pai de amor. Subi o Gólgota dos meus pesares, que os avatares da redenção são todos feitos nas amarguras, nas desventuras da provação. Perdi na terra doces afetos, sonhos diletos de sofredor, mas recebendo na grande escola a grande esmola do meu Senhor. E a morte trouxe-me a liberdade, a piedade, o amparo e a luz. Feliz quem pode na dor terrestre seguir o Mestre com sua cruz. Então aqui tivemos o poeta Valado Rosas voltando através do médium Chico Xavier e comparecendo com seus poemas no livro Parnaso de Além Túmulo, que encerramos o seu conteúdo nesta edição do programa, mas já deixando o convite a você para estar conosco na próxima edição, quando vamos começar a explorar o conteúdo do livro Antologia dos Imortais. Fica aí com o convite, não vai esquecer, porque agora é a hora do vídeo para viver melhor. E um dos graves problemas que temos enfrentado, que tem sido muito discutido, é o uso da internet. E o vídeo hoje traz então reflexões a respeito desse tema. Rodando então o nosso vídeo do Para Viver Melhor.
Será que dá para viver sem a internet? E passar um dia sem postar numa rede social? Tem muita gente que entra em pânico se ficar sem sinal no celular. Essa dependência caracteriza um desequilíbrio, quando, na verdade, é perfeitamente possível passar o dia realizando tarefas outras que não dependem de internet. A existência humana é muito rica em motivações, prazeres, ideais, sonhos, realizações. Gastar horas na internet é perder valiosas oportunidades de convivência, de solidariedade, de fraternidade, de realizações úteis para nós e para os outros. Seja dependente do amor ao próximo e da prática da caridade, gerando paz e felicidade para você e para a sociedade humana. Viver é muito mais que ficar limitado a um aparelho eletrônico e uma conexão com a internet. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Reservamos para o Entendendo com o Espiritismo uma conversa sobre o tema da atualidade, da máxima importância, que é a questão da conservação do meio ambiente. É essa questão que está muito em voga sobre a ecologia. A nossa casa planetária, a natureza. O que o Espiritismo tem a dizer a esse respeito? Allan Kardec tratou do tema, mais especificamente, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, quando ele, então, pergunta sobre a lei de conservação. E lá nós entendemos da necessidade que temos em conservar o nosso planeta. Primeiro, porque o planeta não nos pertence, porque ele foi criado por Deus. Deus, quando criou o planeta Terra, ele providenciou que a natureza planetária tivesse tudo o que fosse necessário para a nossa vida humana e a vida de todas as espécies que habitam o planeta. Nós já sabemos disso. Ora, somos totalmente dependentes da natureza da nossa casa planetária. Quanto mais poluirmos os rios, quanto mais devastarmos as florestas, quanto mais atingirmos a camada atmosférica, estaremos prejudicando a vida no planeta. Mas não apenas das outras espécies, mas também a nossa vida. Estaremos colocando em risco a nossa existência. O que nos leva a destruir o planeta, a explorá-lo, seus recursos, sem nenhuma piedade e sem olhar para o futuro, é o nosso egoísmo. O egoísmo nos leva ao materialismo e à ganância, ao poder, a esse capitalismo selvagem que temos vivido nos últimos tempos. Porque queremos usufruir de tudo e da melhor maneira possível no aqui e agora. Porque para o egoísta e materialista, a morte é o fim de tudo. Então é preciso explorar hoje. É preciso gozar hoje. Não importa se estaremos prejudicando os outros, porque o egoísta não pensa nos outros. O egoísta não tem pensamento coletivo e nem pensamento de futuro, a não ser nos lucros que terá
enquanto viver. Então ele planeja, ele trabalha sem parar para amealhar cada vez mais para si mesmo e, como dizem, garantir o seu futuro, mas que é exclusivamente material desta existência. Mas a morte, que é uma fatalidade, busca a todos. E o que fazer então com as novas gerações que vão encontrar o meio ambiente destruído? Nós estamos sofrendo hoje problema grave na alteração do clima planetário. O aumento da temperatura média do planeta. Nós estamos enfrentando cada vez mais tsunamis, furacões, secas, enchentes. As 4 estações, então nós temos outono, inverno, primavera, verão, em muitas regiões do nosso planeta, incluindo aqui o nosso querido Brasil, nós já não conseguimos praticamente mais distinguir as 4 estações. Por que essas coisas estão acontecendo? É porque estamos devastando o planeta. Mas isso nos leva, perante a lei divina, a ter que responder pelo que estamos fazendo e pelas consequências disso para a população mundial. Portanto, nós temos aí uma responsabilidade coletiva. É por isso que o Espiritismo leva a nós espíritas a nos engajarmos em todas as atividades de proteção à natureza. Precisamos desta casa planetária. Nós somos usufrutuários do planeta Terra, que pertence a Deus. E como estamos reencarnados aqui, nós precisamos cuidar da casa. Porque uma casa que não é limpa, uma casa que não é cuidada, uma casa que não é conservada, começa com o tempo a se transformar numa péssima habitação, num local que vai acabar nos incomodando, onde nós não vamos conseguir viver direito. Se assim é com a nossa casa de tijolos e cimento, quanto mais a casa planetária. Nós acabamos de ver, recentemente, várias tragédias aqui no nosso Brasil, em centenas de cidades, principalmente nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, mas também no estado de São Paulo, Piauí e alguns outros, com enchentes inesperadas, chuvas torrenciais que nunca tínhamos visto. E estamos assistindo o sul do nosso país, que normalmente tem um clima mais frio, mais úmido. Nós estamos vendo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná com secas enormes, atingindo suas regiões como nunca antes visto. Mas continuamos a dizer, pelo menos muitos assim dizem, que o desmatamento da floresta amazônica, que a poluição dos grandes rios brasileiros, que o desmatamento da Mata Atlântica, que a poluição atmosférica das nossas indústrias, dos nossos automóveis, aunque isso não tem nada a ver. É claro que tem. O Espiritismo tem bases científicas e jamais poderá negar os fatos estudados pelas ciências. E é fato que toda essa poluição e destruição está afetando a vida no planeta Terra. Recomendamos a todos que estão aqui nos assistindo a conhecer as obras do André Trigueiro, esse querido companheiro, jornalista, espírita. Ele tem o seu livro Espiritismo e Ecologia, lançado pela Federação Espírita Brasileira,
entre outras obras, em que ele, como espírita mesmo, vem nos mostrando a importância de cuidarmos do planeta Terra para termos uma vida melhor. Façamos a nossa parte, cuidando do planeta, pensando dos outros e lembrando que é da lei divina que teremos a necessidade de nascer de novo aqui no planeta Terra. Que planeta queremos encontrar nesse nosso futuro? Que planeta queremos deixar para os nossos netos? Aqueles espíritos que ainda terão que reencarnar? O assunto é muito sério e é preciso, portanto, conservar o meio ambiente, sabendo utilizá-lo com proveito dentro das nossas necessidades e das necessidades de todas as espécies, para sermos de fato co-criadores com Deus, fazendo a nossa parte para o aperfeiçoamento da humanidade e do próprio planeta, para que ele atinja o estado de mundo de regeneração. Cuidemos da nossa casa enquanto é tempo. E chegamos ao final de mais esta edição de Ante os Novos Tempos, convidando a você para estar aqui conosco toda quarta-feira, 19h, em transmissão pelo YouTube, através do canal Orientação Espírita. Façamos o bem, a caridade, amemos o próximo, melhoremo-nos moralmente e espiritualmente, para que a Era do Espírito traga, no mais breve tempo, o mundo de regeneração. Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.